Unidade 4. Tecnologia. Aula 14.1. Conteúdo. Métodos contraceptivos. Habilidade. Apontar os métodos contraceptivos e compreender como devem ser usados. Boa noite aos nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Estamos aí começando mais uma unidade de biologia da EJA primeira fase. Antes da gente passar para o nosso desafio do dia, o nosso conteúdo, vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na nossa unidade anterior. Bem, na nossa unidade anterior a gente falou sobre sistemas, então falamos aí sobre o sistema digestório, que é o sistema responsável pela digestão, pela quebra do alimento. Então nós vamos ingerir, vamos deglutir o alimento, bolo alimentar, e aí toda a digestão vai ser para diminuir ao máximo esse bolo alimentar, esse alimento, para que os nutrientes possam ficar num tamanho aí que as células possam absorvê-los. Então nós temos aí a boca, né, ou a cavidade nasal, vamos ter a faringe, o esôfago, esse tubo aqui, onde começam os movimentos peristálticos, o estômago, que serve para amolecer os alimentos, também vai começar a digestão de proteínas, o intestino delgado, onde os alimentos vão ser absorvidos, e aqui ó, o intestino grosso, onde vai ter reabsorção de água e formação de fezes. Do meu outro lado, nós temos o sistema respiratório, que também nós estudamos, né? O sistema respiratório, ele é responsável pelas trocas gasosas. Então, daqui dos nossos pulmões vai sair aqui, ó, o gás carbônico, então um ar rico em gás carbônico, e aqui pelas vias nasais, pela cavidade nasal, vai entrar e vai chegar até os nossos pulmões, um ar que está aí também com oxigênio, a gente vai absorver o oxigênio. Mas a gente não estudou só esses dois aqui não, a gente estudou também sistema circulatório e sistema nervoso. Então olha aqui, ó, sistema nervoso, não é, gente? A gente tem lá o encéfalo, os nervos, a coluna vertebral. Aqui nós temos o sistema responsável por controlar todo o nosso organismo, sejam movimentos voluntários, sejam movimentos involuntários, como os movimentos peristálticos, por exemplo. Nós temos aqui, do outro lado, o nosso sistema circulatório. Então, em destaque, nós temos o nosso coração, e aqui em vermelho nós temos os nossos vasos sanguíneos, as artérias, em azul, representado aí as veias. Estudamos também o nosso sistema reprodutor. No caso, nós vimos aí, né, o sistema reprodutor masculino. No sistema reprodutor masculino, a gente viu a função de cada estrutura, como os testículos, que é de produzir os gametas, do epidídimo de amadurecer. Os canais deferentes aqui, ó, vão conduzir os espermatozoides para eles aí serem agregados ao sêmen. Vimos também o nosso sistema reprodutor feminino. No nosso sistema reprodutor feminino, aqui nós temos o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas e o ovário, responsável aí pela produção de hormônios e também pela maturação dos ovócitos. Muito bem, olha quanta coisa a gente estudou, hein? Você também precisa revisar. Agora a gente vai ver o nosso desafio do dia. Depende. Eu acho que hoje a gente tem várias possibilidades, né, de se prevenir, mas muitas das vezes pode ser que não dê certo. Talvez a pessoa tenha a intenção de se precaver, de se prevenir e tudo mais, mas acontece que dá errado, então depende muito. E tem aquelas pessoas que realmente querem engravidar, querem ser mães, querem ser pais e assim por diante. Não. Eu penso porque o ato de engravidar necessariamente parte do gênero feminino, né? No consenso, biologicamente falando, né? Agora, em termo social, familiar, de conjuntura de família, né? A decisão de se gerar uma nova vida deve ser de comum acordo, partindo do pressuposto de uma série de fatores, né? Condição socioeconômica, condições de dar assistência em todos os aspectos para essa nova vida que vai ser gerada. Bem, essa é a minha concepção, né?
de ideia de engravidar? Depende, porque as pessoas utilizam os métodos contraceptivos com a intenção de não engravidar. Porém, a gente sabe que existem os percentuais de falha, então é possível que exista aí uma falha que a gente sabe que é pequena, mas que elas existem. Então, para mim, essa frase tem que ser analisada de vários pontos de vista, então não dá para dizer se ela é ou não verdadeira. Tem que analisar caso a caso. Sim, porque atualmente existem várias maneiras da mulher se prevenir. E você, o que você acha a frase engravida quem quer é verdadeira? Quando a gente estiver lá na interatividade, a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai continuar a nossa aula falando exatamente disso. Do que, professora? De engravida quem quer? Mais ou menos de métodos contraceptivos, contra a concepção, gente. Então vamos lá, olha aí, ó. Os métodos contraceptivos, vamos acompanhar aqui. Deixa eu colocar tinta aqui na minha caneta. Deixa eu colocar tinta. Muito bem. Então olha aí, gente, como o próprio nome está dizendo, contraceptivos é de contra a concepção, ok? O que é a concepção? Nesse caso, a concepção é praticamente a fecundação, é a gravidez em si, tá bom? Ó, são mecanismos para evitar a fecundação. Então, os métodos contraceptivos são mecanismos que não vai deixar o óvulo encontrar-se com o espermatozoide, tá bom? E aí, ó, podem receber o nome de anticoncepcionais. Então, você lembra que quando a gente estava falando sobre fecundação, a gente falou que nós temos aí, ó, a ovulação. O ovócito é liberado num processo chamado de ovulação e ele vai lá para as tubas uterinas. E ali o ovócito fica, não é? De boa, lá só esperando quem? Um espermatozoide vir para fecundá-lo. Então, no momento que eu tenho a união dessas duas células, o espermatozoide mais o ovócito, eu tenho a fecundação. Então, os métodos contraceptivos vão evitar que essas duas células se encontrem. É sempre assim, vai evitar que essas duas células se encontrem. Vamos continuar aqui na nossa cartela. Então, olha aí, ó, esses métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles podem ser de barreiras naturais, químicos, hormonais, inibidores de nidação ou definitivos. A gente vai ver cada um deles, que eu não quero ninguém dizendo que foi sem querer, que, sei lá, né, gente, não sei, mais desculpas variadas. Gente, mas olha só, olha aqui nos meus olhos verdes. Todos esses métodos, só existe um que nunca vai dar errado. É não fazer. É esse aí não tem como, não é? Mesmo que o espermatozoide seja James Bond, não sei, aí não vai. É o único. Todos os outros você vai ter um risco. Todos os outros têm uma porcentagem de risco, de dar errado. Dar errado no sentido de não exercer a função de evitar a concepção. É nesse sentido, tá? Não que a vida é errada. Todo tipo de vida é correto. Ok? Então, olha só, gente. O único risco é esse. O único que vai dar certo 100% de não vai ter concepção é de não ter relações sexuais. Todos os outros têm o risco. Então, se você tem relações sexuais, tem o risco. Ai, mas eu não quero engravidar. Então não faz. Simples assim. Professor, isso é muito duro, gente. Isso é porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente tende muito a tirar a nossa responsabilidade, né? Às vezes, eu não tive culpa, mas você assumiu o risco, é igual dirigir, né? Vai estar dirigindo lá, quer dirigir, não quer pegar o 614 para vir trabalhar? Ok, não pega o 614, mas você tem um risco, né? O risco, por exemplo, de ter algum acidente, né? Essas coisas, tudo é um risco. Não quer arriscar? Não faz. Vamos lá! Método de barreira é o nosso primeiro.
Ok? Então, gente, no método de barreira, olha aí, ó, a camisinha. O que é barreira para começar, né? Vamos lá. A barreira, nesse caso, gente, vai evitar que eu tenha o encontro direto. Eu vou ter alguma coisa física que vai impedir que o espermatozoide se encontre com o óvulo, tá bom? Então, a camisinha é um método contraceptivo mais comum. Quem nunca ouviu falar na camisinha? Mentira, já ouviu sim, que eu sei. Então vamos lá, é o mais comum e evita o contato do sêmen com a vagina. Além de prevenir gravidez, vai prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Então olha aqui nos meus olhos verdes e vou falar uma coisa muito séria. Gente, a camisinha é o mais simples, é o mais barato, é o mais prático. Ai, professora! E olha só, tem para todo tipo de gosto, literalmente, né? Cor, textura, tamanho, tem para todo o tipo. Então não tenha desculpa de, ai, mas eu não quero. Gente, olha só, outra coisa. A camisinha é o método mais barato e mais eficaz. Mas lembra, é o mais eficaz, mas é aquele que tem um risco ainda, tá? Ainda tem um risco. Então, olha só, eu tenho tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. A camisinha feminina é muito difícil de encontrar. Aqui em Manaus, eu fiz praticamente uma pesquisa, porque tava procurando para gravar, enfim, né? E aí, é o seguinte, fui um monte de drogaria para pegar a camisinha feminina e não vendia. Mas a camisinha masculina tem em todo lugar. E tem na unidade básica de saúde também, de graça, que você pode pegar. Ah, professora, mas aqui na minha comunidade não tem próximo. Gente, a gente sabe, realmente não tem uma unidade básica em qualquer comunidade. Mas quando você for, né, na sede, por exemplo, do município, vier Manaus, não sei, e algum lugar que tem unidade básica de saúde, onde tem a drogaria, compra um monte então. Faz logo o estoque. Gente, isso é muito importante. Há muitos casos, infelizmente, aí eu vou falar principalmente com as pessoas que são casadas e homens também, porque há muitos homens que têm relações sexuais fora do casamento e aí adquirem o vírus, por exemplo, da AIDS e aí levam para onde? Levam para dentro de casa. E dentro de casa você não vai ter relações sexuais com camisinha com a sua esposa. E a sua esposa, inocentemente, a esposa fiel, vai ter o vírus HIV, porque o marido trouxe da rua. Isso não é incomum, isso é muito comum. Vamos agora ver, então a gente tem camisinha feminina e camisinha masculina, daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. Vamos falar de outro método de barreira. E aí eu explico os dois. Diafragma, vamos dar uma olhada. O diafragma, na nossa próxima imagem, o diafragma, ele é bem mais difícil, gente. Dá uma olhada aqui com carinho no diafragma. O diafragma, ele é chamado desse jeito porque é o seguinte, ele parece com um músculo do diafragma. Quando a professora Gisele falou, inclusive, sobre sistema respiratório, então ela mostrou o músculo do diafragma. Então, o diafragma, ele parece com esse aqui, ó, tá? O nosso músculo diafragma tem esse formato. E este aqui é o diafragma, método contraceptivo, ok? Então, observa que é um material de borracha, que ele possui aqui, ó, uma entrada. Deixa eu pegar uma outra cor. Que ele possui aqui, ó, uma abertura, tá, gente? Inclusive, a gente consegue ver aqui, ó, possui uma abertura, ok? Vamos lá. Há também o diafragma. Além das camisinhas masculinas e femininas, a gente tem o diafragma. Há também o diafragma, que é uma membrana de látex, né, de borracha, colocada no colo do útero antes do início da relação sexual. Então, eu vou mostrar a imagem aqui, aumentar um pouquinho para você entender como é que é o diafragma e como é que ele é utilizado, tá bom? Então, olha só, qual é a grande vantagem do diafragma? Ele pode ser reutilizado, tá? No caso da camisinha, por exemplo, não, né? Mas o diafragma durante um tempo. Então, olha só, gente, vamos entender aqui o diafragma. Esse em azul aqui é o diafragma, ok? Por isso que ele tá assim, ó, mais ou menos nesse formato. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho ó, o canal vaginal, vou colocar em azul não, em roxo. Eu tenho aqui, ó, o canal vaginal. A mulher coloca o diafragma aqui, ó,
bem no colo do útero, aqui eu tenho o útero, ok? Ela vai tampar, gente, deixa eu colocar uma seta bem aqui, ó. Ele vai tampar aqui, ó, a entrada do útero. Quando o pênis for inserido no canal vaginal, o que vai acontecer? Os espermatozoides do sêmen, eles não vão adentrar o útero. Já que eles não vão adentrar o útero, eles também não vão encontrar com algum ovócito, se por um acaso tiver algum ovócito ali. Então, observa que nesse daqui eu tenho uma prevenção contra a gravidez, mas eu não tenho a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, vírus, bactérias que podem estar no sêmen ou no aparelho reprodutor, eles vão entrar em contato aqui com o canal vaginal, ok? Vamos ver agora um vídeo falando sobre a utilização da camisinha masculina e feminina. A camisinha masculina, ela pode ser adquirida nas unidades básicas de saúde. Logo, a sua distribuição é gratuita. Ela é muito simples e ainda que você não encontre na unidade básica de saúde, você pode estar comprando em qualquer uma das farmácias e estar adquirindo. Observa que a camisinha, ela é formada por um látex e ela possui um ápice, essa extremidade. Essa extremidade, ela tem que ficar folgada. Então, lembrando também que ela só pode ser utilizada quando o pênis estiver ereto. Então, é exatamente aqui nessa região onde o sêmen vai se concentrar, impedindo que os espermatozoides saiam e encontrem o óvulo. Então, se coloca sobre o ápice do pênis, segura na extremidade e vai simplesmente revestindo o órgão genital masculino. Toda camisinha, ela também possui um tamanho adequado, então basta você verificar quando for comprar ou adquirir a sua na unidade básica de saúde. Agora a gente vai falar da camisinha feminina. Então a camisinha feminina, ela também pode ser adquirida na unidade básica de saúde, logo a sua distribuição é gratuita. Vamos verificar que a camisinha feminina, ela é bem diferente da masculina. A começar pelo tamanho, ela é bem maior e ela possui 2 anéis. Um anel externo, em que eu possuo aqui ó, uma abertura, então eu tenho um anel externo, e um anel interno. Então, este anel, observa como ele não possui nenhuma abertura. Então, como funciona? A mulher vai inserir o anel interno no canal vaginal, vai inserir e vai ficar com o anel externo na entrada da vagina. No momento da relação sexual, é necessário que ela segure o anel externo para que o pênis entre ereto no canal vaginal, ok? Todo o pênis, praticamente ele vai ficar revestido pela camisinha feminina e não vai permitir que o sêmen entre em contato direto com o órgão genital feminino. Assim, vai evitar a gravidez e também doenças sexualmente transmissíveis. Para a retirada, basta a mulher torcer o anel externo e puxar. Pronto, jogou fora, porque ela também é descartável, assim como a masculina. E aí, nós temos mais um método de prevenção. Muito bem, falamos aí sobre a camisinha. Vamos lá, aí a gente falou dos métodos de barreira, impedem que os espermatozoides se encontrem com o ovócito. Agora a gente vai falar um método natural, métodos naturais, melhor dizendo. Vamos lá, vamos falar sobre abstinência. Abstinência é evitar relações sexuais no período em que a mulher está fértil. Professora, então como é que eu vou saber o período em que eu estou fértil? Gente, vamos já explicar isso. Mas abstinência é simplesmente evitar as relações sexuais, porque a gente viu que é só quando a mulher está com o ovócito disponível, gente, é que ela pode engravidar, tá? Então, a abstinência, nesse caso aqui, evitar relações sexuais, é para quê?
é somente para evitar a gravidez. Não vai evitar nenhum tipo de doenças sexualmente transmissíveis, porque quando a mulher tiver relações, ou quando as pessoas tiverem relações sexuais, aí vai ter o contato, não é, com o sêmen, pode adquirir alguma ST caso tenha. Mas no caso de evitar a gravidez, a abstinência, ela é ótima, mas no sentido só de se a mulher souber qual é o seu período fértil. E como é que ela sabe disso? A gente falou na nossa aula de sistema reprodutor feminino. Quando a mulher, 14 dias depois da menstruação, do primeiro dia de menstruação, é provável ali que ela tenha que ela vai ovular. Então, ali próximo daqueles dias, ela não pode ter relações sexuais. Vamos lá, o coito interrompido, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. O coito interrompido é a retirada do pênis da vagina segundos antes da ejaculação. E é um método pouco confiável. Então, olha, o coito interrompido, mano, tem desde as épocas bíblicas. Então, desde a Bíblia, já tem um coito interrompido. Só que não é confiável, gente, porque lembra que a uretra masculina, a uretra, ela vai servir tanto para a saída da urina quanto a saída do sêmen. Então, antes de realmente ter a ejaculação, o órgão reprodutor vai liberar alguns líquidos para tirar a acidez. Ali pode ser que tenha alguns espermatozoides, então ali também fica o risco. Ok? Mas todos esses são métodos naturais, não estou usando nada. Outro método natural é a tabelinha. Então vamos dedicar um pouquinho mais de tempo à tabelinha. Então olha aí, para usar a tabelinha, você tem que conhecer qual é o seu período fértil. Como eu falei para você, o período fértil, ele é 14 dias depois do dia da primeira menstruação. Por exemplo, menstruei no dia 1º de janeiro, num domingo. Conta 14 dias depois. O 14º dia vai ser o dia 14, ok? Lá pelo dia 14 de janeiro, num sábado, ali provavelmente vai ser o dia que eu vou estar ovulando. Provavelmente. Então, por que provavelmente, professora? Pode ser antes, pode ser depois. Então, o que acontece? Gente, dias antes, esse é provável dia. Então, 2 ou até 3 dias para eu me garantir antes. E 2 dias depois, eu não posso ter relações sexuais sem proteção. Ok? Por que, gente, não pode ser 2 ou 3 dias antes? Porque se você teve, de repente, relações sexuais aqui, ó. Aqui, no dia 11. O espermatozoide, gente, ele ainda fica um tempo no organismo. Então, vai que o espermatozoide ficou aqui, ó, e aí conseguiu fecundar o ovócito. Pronto, vai ter uma menina, tá? Como é que eu sei, professora, que é menina? Porque é o seguinte, os espermatozoides que são meninas, que vão se juntar e vão ser meninas, é o cromossomo X, elas são mais resistentes. E os cromossomos Y, eles são mais rápidos. Então, suponhamos que você sabe que você vai ovular no dia 14, temperatura aumentou, por exemplo, você sentiu algumas contrações, tiver relações sexuais naquele dia, provavelmente vai ser um menino, porque aí os espermatozoides que vão gerar o menino, eles são mais rápidos. Então, o método da tabelinha, ele funciona, mas aí tem que conhecer o seu período fértil. E ele funciona muito melhor para quem quer engravidar. Para quem quer engravidar, a tabelinha funciona muito. Ok? Vamos para o próximo método. Falamos de tabelinha. Agora a gente vai falar de método químico. A gente vai utilizar algumas substâncias aí no método químico. Então vamos lá, gente. No método químico, eu tenho a utilização, são usados produtos químicos denominados de espermicida. Espermicida porque vai matar os espermatozoides. Estes, os espermicidas, são colocados no diafragma, que a gente acabou de ver quem são, e servem para matar os espermatozoides. Ai, professora, eu vou matar meus filhos. Não tem nem filho aí não, só célula. Deixa de drama. Então, olha só, gente, eu tenho o diafragma, ok? Tá aqui o diafragma, ó. E eu vou ter aqui o espermicida exatamente este gelzinho aqui, ó,
que está sendo colocado aqui no diafragma. Quando o diafragma foi inserido aqui, ó, no colo do útero e o espermicida está aqui, ó, quando os espermatozoides vierem, eles vão morrer, não vão conseguir aí prosperar e eles vão morrer. Então, o espermicida serve para isso, para matar os espermatozoides. Vamos lá. Falamos de espermicida, não é muito comum também, tá, gente? Agora, um que é muito comum. Método hormonal, vamos dar uma olhada? Os métodos hormonais são as pílulas. Utiliza-se pílulas com hormônios femininos. Então, aqui eu vou ter hormônios femininos, estrógeno e progesterona, que impedem a ovulação. Então, olha aí, gente, nos métodos hormonais, eu vou ter hormônios que vão impedir até que o ovócito saia lá do meu ovário. Então, para você ver o quão poderoso é, ok? Vai mexer aí com o meu organismo. Então, por isso que os métodos hormonais, eles só podem ser passados pelo médico, né, pelo ginecologista, porque após alguns exames, o ginecologista vai dizer, use tal tipo de anticoncepcional. E aí a gente tem variados, pode ter aquele da injeção, pode ter a pílula que tem que tomar todos os dias, não pode esquecer, e se esquecer, toma na hora que lembrar, mas tem que tomar todo dia. Pode ser adesivo, pode até ser bastão. Então aí a gente tem as variedades, até porque como é um método hormonal e é muito, de certa forma, invasivo para a mulher, porque vai alterar a questão dos hormônios, não é? Algumas mulheres, elas têm reações aos anticoncepcionais, né? Aquela coisa de, a mulher engorda, mas isso aí muda de anticoncepcional, às vezes tem enjoo, dor de cabeça, ok? Então, mas tem que ser passado aí pelo médico. Vamos falar sobre outro. Então, métodos hormonais são as pílulas que contêm os hormônios femininos que vão impedir a ovulação. Vamos falar de inibidores de nidação. Gente, lembra, nidação. Lembra, a nidação, aqui ó, a nidação é quando o embrião se implanta no útero. Então, eu já tive, tá aqui ó, a nidação é a implantação do embrião no útero. Então, eu já tive um encontro do espermatozoide com o óvulo, eles já se encontraram lá na tuba uterina. Ok? Nas tubas aí seriam um de cada lado, seriam gêmeos. Mas aí, ó, eles já se encontraram na tuba uterina, já teve a fecundação, eu já tenho um embrião. Mas aí, os inibidores de nidação não vão permitir que a mulher realmente fique grávida. Então, vem o embrião daqui, ó, das tubas uterinas, e quando ele chegar lá no útero, ele não vai conseguir se implantar. Já que ele não consegue a implantação no útero, então não vai ter gravidez, ok? Também vai impedir gravidez, mas não vai impedir doenças sexualmente transmissíveis. Vamos continuar aqui nessa cartela para eu mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho quem, gente? Eu tenho o DIU. O DIU é o dispositivo intrauterino. Então, o DIU é um objeto metálico ou de plástico que é implantado no útero pelo médico ginecologista. O DIU impede a implantação do embrião no endométrio. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa imagem para você ver. Então, olha só, gente, aqui eu tenho um DIU. Nesse caso, eu tenho o DIU. Nesse caso, eu tenho o DIU de plástico, mas ele também pode ser de cobre, ok? Deixa eu pegar minha caneta bem aqui. Muito bem, tá? Então, ele é bem pequeno, mas ele tem que ser implantado pelo médico ginecologista. E o DIU demora alguns anos ainda no útero. Então, vamos lá, gente, olha só. O DIU, então, ele é implantado aqui, ó, dentro do útero. E o que ele vai fazer, gente? O DIU, ele é um objeto estranho para o meu útero. Então, o que o útero faz? O útero, ele começa a criar uma camada aqui, ó, em volta do DIU, dentro do útero, querendo como se eliminar esse DIU lá de dentro.
Então ele vai criar uma certa camada inflamatória. Então tudo, até mesmo o embrião que vier aqui, ó, para se implantar no útero, o próprio corpo vai dizer, não, você também deve ser algo estranho, eu não vou deixar você se implantar aqui no meu útero. E aí a mulher não vai ter, então, não vai ficar grávida. Gente, mas lembrando, todo método tem um risco. O DIU também. O DIU também tem a sua porcentagem de risco, apesar de ser um dos métodos contraceptivos mais confiáveis. Vamos falar do próximo. Vamos falar do próximo de inibidor de inidação. A pílula do dia seguinte. Um dia desse, inclusive, dando essa aula, eu vi que tem algumas pessoas que não conhecem a pílula do dia seguinte. Mas ela é o seguinte, vamos lá, é o seguinte, a pílula do dia seguinte é o seguinte. A pílula do dia seguinte é um medicamento que se toma em até 24 horas. Quanto mais cedo tomar, mais seguro vai ser. Após o ato sexual, ela provoca menstruação imediata, evitando a anidação. Então, gente, a gente sabe que o útero ele se prepara, não é? Ele não se prepara para receber o embrião, ele se prepara para receber o embrião, que forma ali a camada do endométrio, não é? Ali cheio de vasos sanguíneos. Então, suponhamos que a mulher teve relações sexuais sem proteção e ela acha que, puxa, acho que eu tô no meu período fértil, acho que eu vou ficar grávida. 24 horas depois, ela vai e toma a pílula do dia seguinte. Ela não sabe se teve fecundação ou não. Ela está se prevenindo para não ficar grávida. E aí, o que a pílula do dia seguinte faz? Ela faz com que a mulher tenha uma menstruação imediata, ou seja, vai retirar todos os preparativos ali do útero, vai retirar a camada do endométrio. E aí não vai permitir que o embrião, se tiver, se implante no útero. A Igreja Católica, por exemplo, ela considera que a pílula do dia seguinte, ela é um tipo de aborto, porque se teve a fecundação, se eu tenho ali provavelmente o embrião, e eu não deixo o embrião se implantar, então eu estou ali tirando a vida, não é? Então, mas aí vai da concepção de cada um. Vamos falar só mais de um método, que são os métodos definitivos. Definitivos assim, né? Deveriam ser definitivos, mas vou ressaltar, tem o risco. Professora, por que a senhora está falando tanto isso? Gente, o que tem de notícia de criança que é largada pelos pais, o que tem de crianças em que os pais não são responsáveis, tive a experiência de trabalhar numa escola daqui da zona leste, da periferia assim, de Manaus, o que você vê de pais que não querem os filhos, que não querem criar, é demais. E se não quer criar, para que tem, né? Então, fica aí o alerta. Vamos lá, vamos falar aí de vasectomia. O que é a vasectomia, gente? A vasectomia é um procedimento cirúrgico em que é realizado pelo homem, pelo qual se cortam os canais deferentes. Então, você sabe que o canal deferente é aquele que vai conduzir os espermatozoides até o sêmen. Então, olha, corta os canais deferentes. Cortam-se e aí os espermatozoides não vão compor o sêmen. Mas olha aqui nos meus olhos verdes, super verdes. Homens, isso não vai diminuir a sua masculinidade. Não pense, eu vou fazer vasectomia, não, porque eu não quero. Não vai diminuir em nada, tá? O seu sêmen vai continuar a mesma coisa, a sua ejaculação vai continuar a mesma, tudo vai continuar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar, então não continua a mesma coisa, né? Mas enfim, a única coisa que muda é que o sêmen não vai ter o espermatozoide, mas tudo vai ficar normal, não vai nem ver a diferença. Não tem diferença, na verdade. Ok? Então, cara, ninguém, meu aluno dizendo, não quero fazer vasectomia porque eu posso mudar. Não existe isso. Vamos pro próximo, laqueadura. A laqueadura, gente,
Ele é um método também definitivo. Olha aí, é um procedimento cirúrgico, mas realizado na mulher, em que o médico corta as tubas uterinas e faz uma ligação em nó nas tubas uterinas. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo as tubas uterinas bem aqui. Eu tenho um nozinho aí, ó, pá! Não permitindo que o ovócito se encontre com o óvulo, ok? Então, eu vou ter aí um método definitivo. Só que a laqueadura, ela é muito mais invasiva do que a vasectomia, porque é muito mais interno, né, gente? Muito bem. Só para alertar, daqui a pouco a professora Gisele vai falar sobre isso, mas olha só, gente, que dado alarmante que a gente tem aqui no nosso jornal Semeon, gente! Nós temos o seguinte, bem, olha só, na região norte, inclusive está o Amazonas, nosso estado do coração. Na região norte, 50% da população não usou preservativo com parceiros casuais. Sabe o que é parceiro casual? É que nem namorado é, que tem relações sexuais aqui e ali, isso é parceiro casual. Cada um escolhe sua vida. Mas é o seguinte, metade das pessoas que têm relações com parceiros casuais não usam preservativo. Vai que você engravida de alguém que você nem gostou mais depois. Vai que você adquiriu uma infecção, né, sexualmente transmissível. Gente, como eu sempre digo, vai lá para a festa tal, vai lá para a festa do santo, da festa do Guaraná, da festa não sei da onde. Tem interesse? Já tem a sugestão? Leva camisinha, homem ou mulher, se previne. Porque as consequências podem, nem sempre tem consequências, né? Mas quando não tem consequências, a gente continua fazendo. Mas elas podem não ser muito agradáveis. Ou pode ser agradável, não é? Uma beldade. Gente, a gente falou sobre métodos contraceptivos. Espero que você tenha aprendido bastante. A sua aula continua no próximo vídeo.